8h17. Vamos para o próximo assunto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista publicada nesta terça-feira. Moraes afirmou que quem critica as prisões relacionadas aos atos do 8 de janeiro costumava ter bordões fascistas contra criminosos. Moraes complementou dizendo que elas nunca defenderam um tratamento adequado que, segundo sua opinião, os presos do 8 de janeiro estão tendo agora no Supremo. Ele afirma que elas receberam o devido processo legal, direito a advogado e a um julgamento por 11 ministros. Segundo Moraes, essas pessoas que hoje criticam o sistema penitenciário e têm razão em criticar o sistema penitenciário precisam evoluir. Nunca se preocuparam com os 700 mil presos brasileiros. O ministro ainda disse que não julga sozinho. Todas as minhas decisões são levadas a referendo do Supremo Tribunal Federal. Uma condenação só existe se houver maioria no STF. Esses que foram condenados por ampla maioria no STF. O ministro comentou também por que a conduta dele está dentro dos parâmetros constitucionais. Ludmila Rosa, é por aí mesmo. As pessoas que hoje criticam as condições dos presos do 8 de janeiro não olhavam para os outros 700 mil presos do sistema carcerário brasileiro? Rafael, lamentavelmente eu preciso concordar com a hipocrisia que o ministro Alexandre de Moraes evidencia nesse momento. E eu digo lamentavelmente porque eu queria estar falando aqui, não, o ministro erra. As pessoas que hoje estão se compadecendo com a condição dos presos do 8 de janeiro sempre foram pessoas que se incomodaram com algumas condições ou elementos de indignidade, de violação de direitos humanos que a gente tem no ambiente carcerário brasileiro, mas não. O ministro Alexandre de Moraes, a quem eu sempre trato aqui com muita deferência e respeito, porque sim, eu acho que ele é merecedor de muitas vênias da sociedade brasileira e a história vai depor em favor do ministro. Escutem o que eu estou falando. Outro dia desse aqui, é só uma parte, Rafael, até me perguntaram, um ouvinte aqui, um nosso telespectador, se eu sou parente do Alexandre de Moraes. Eu disse que não tive essa honra, não, mas é porque, assim, sempre falo dele com muito elogio e entendo que ele merece isso. Mas voltando à fala... E é um grande constitucionalista. Demais. Eu tenho um livro, estou estudando agora a segunda fase para Direito Constitucional na OAB e estudando justamente as doutrinas do Alexandre de Moraes e a doutrina do Gilmar Mendes. E eu não estou estudando, porque talvez não tenha, nenhuma doutrina desses constitucionalistas que estão na internet falando mal do ministro. Porque talvez não tenham escrito nenhuma doutrina de direito constitucional, por óbvio. Mas vamos lá. O que ele traz, até outro dia desse, o Brasil era, relativamente ao tamanho da população, e em termos absolutos, um país com maior população carcerária sem que a pessoa que está lá presa tenha o seu trânsito julgado, tenha seu processo transitado em julgado. Ou seja, estavam esperando condenação. 40% das pessoas que estavam presas no Brasil, de um total de 700 mil presos. E aí, quando a gente levantava essas questões, olha, o sistema judiciário brasileiro precisa responder aos processos, precisa dizer, olha, fulano, você está absolvido, você não está, você está cumprindo pena de tantos anos. Isso é segurança jurídica, isso é direito individual de cada um de nós. E aí, quando esse debate acontecia, Josiel, muita gente dizia, isso é coisa de defensor de bandido, isso é, sim, esses impropérios de gente que desconhece, com todo respeito, desconhece a lei, desconhece a Constituição do país em que vive. Porque o país que nós vivemos fez uma escolha política lá na Assembleia Constituinte de dizer, você só pode ser preso definitivamente com o trânsito em julgado da sua sentença penal condenatória. A gente nesse país que está há 10 anos, 8 anos, 5 anos, ou até mais, Josiel, esperando uma sentença, cumprindo o quê? Prisão provisória. Uma provisória que vira quase que prisão perpétua. Então, quando a gente falava disso, tinha muita... Nossa, porque defensor bandido, direitos humanos e tal. E agora, quando acontece a prisão dessas pessoas no 8 de janeiro, aí sim as condições carcerárias do Brasil começam a valer para essas pessoas. Elas começam a dizer, olha como é que são as prisões do Brasil. Prisões que são assim há 50, 60, 100, 200, 1000 anos, né? Claro que eu estou fazendo aqui um exagero, né? Não tem nem 1000 anos de Brasil. Mas sempre foi assim.
Por que isso nunca esteve na ordem do dia dos nossos debates? Eu não entendo. Mas agora, né, virou a tônica do país. Pessoas sérias, probas, honestas que foram presas no 8 de janeiro. Com todo respeito, com todas as vênias. As pessoas que violaram patrimônio público e que deixaram uma grande, importante déficit de milhões lá para reformar tudo aquilo com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, elas não podem ser consideradas pessoas completamente inimputáveis ou insujeitas a qualquer tipo de sanção do Estado. Eu não sou, você não é. Por que elas são? É preciso que a gente também encare isso com mais maturidade, com mais razoabilidade, mais racionalidade. Josiel, um levantamento do CNJ mostra que cerca de 62% das mortes em prisões brasileiras são causadas por doenças. Segundo especialistas, as condições precárias e superlotação dos presídios são os principais fatores para o adoecimento de detentos. Muito se critica as condições dos presos do 8 de janeiro na Papuda. Mas as condições do sistema carcerário brasileiro já não são ruins e há muito tempo. Rafael, não é porque a condição de cada detento é ruim que você tem que elevar esse patamar aí, como aconteceu após o 8 de janeiro. É disso que se trata. Veja bem, a Ludmila colocou muito bem aqui. Quem bagunçou, quem quebrou, quem invadiu, quem danificou patrimônio público, esses aí passaram a ser pessoas criminosas. E o que a gente sempre defendeu aqui é que aquelas pessoas que não participaram de quebradeira nem nada, estavam apenas em acampamentos, essas pessoas não são criminosas, são manifestantes simples que estavam ali por um ideal. Então essas pessoas não podem ser misturadas. E o ministro Alexandre de Moraes, ele é muito sábio e ele tentou misturar tudo isso para a defesa dele, para que as pessoas possam esquecer aí da morte do Clezão, do Clériston, que já havia indicações de que ele estava realmente muito mal e teria que ser tratado de maneira diferenciada, e ele não havia sido condenado ainda. Ele era um empresário de Brasília que saiu 4 horas do serviço, foi 4h30 lá para a Esplanada, entrou lá na Esplanada, mas ele não quebrou nada, isso ficou provado, e 6 horas ele havia ido embora. Então, é dessas pessoas que a gente está falando. E o ministro Alexandre de Moraes está buscando tudo para uma panela só. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, é disso que a gente está falando. Da outra morte que também houve na Papuda, por doença também, e era manifestante, e não foi divulgado também. É do cidadão que no sábado passado tentou o suicídio e ele não tinha qualquer defesa. O advogado dele não tinha acesso a nada contra ele. É disso, assim, que a gente está falando. A gente está falando também daquele cidadão que é criticado pela sociedade, que é um estuprador, que é um latrocida, que é um assassino e que precisa ficar na prisão. Não daquele ladrão de galinha que, às vezes, até injustamente está lá há muito tempo, como a Ludmila disse, e não tem sequer dinheiro para pagar um advogado. Então, é disso que se trata, ou seja, dessa questão de se separar o joio do trigo para poder se fazer uma defesa como essa que foi feita aí pelo ministro Alexandre de Moraes, de que o cidadão nunca preocupou com os detentos. Claro que o cidadão preocupa sim com os detentos e preocupa também com quem está aqui fora na sociedade. Então é preciso que a gente não misture as coisas e não justifique uma ação que está sendo feita por causa de ação aí ou de ações de terceiros. Eu penso dessa maneira.